Agora, falando sobre a propagação vegetativa, o vegetal ele tem a capacidade de se reproduzir assexuadamente. E essa capacidade a gente dá o nome de propagação vegetativa. Essa característica dos vegetais é utilizada pelo homem para a reprodução de diversas plantas. Na propagação vegetativa, usam-se partes da planta para se obter descendentes com as mesmas características da planta mãe, ou seja, são verdadeiros clones. Com a transferência da carga genética da planta mãe para as plantas filhas, é possível manter as mesmas qualidades, garantindo a boa produtividade. Pensando assim, eles pensam na produtividade, os homens eles começaram a usar uma característica dos vegetais a, a seu favor, e com isso eles surgiram algumas técnicas de propagação vegetativa artificial. As técnicas mais utilizadas da propagação vegetativa são a estaque, a enxertia e a alparque. Vamos falar dela um pouco. A estaca é um principal método de propagação de arbustos ornamentais. A estaca é bastante usada para propagação comercial em estufas de muitas plantas floríferas. Também é usada em fruticultura, a espécie que pode ser propagada por facilidade por este método. Ele apresenta uma série de vantagens, pois é possível com poucas matrizes produzir um grande número de mudas. A enxertia é um método utilizado por especialistas que trabalham com plantas, como botânicos ou agrônomos, e consiste na união de duas espécies diferentes. O processo ele acontece entre uma parte da planta denominada enxerto ou cavaleiro, que é inserida em outra parte de outra planta ou outro indivíduo da mesma espécie, que pode ser um sistema radicular ou caule, conhecido como porta-enxerto ou cavalo. O porta-enxerto ele é responsável por conduzir minerais pela planta, enquanto que o enxerto é a parte de interesse da planta para continuar o desenvolvimento, sendo também responsável pela condução de substâncias orgânicas produzidas pela fotossíntese à planta enxertada. Os enxertos são oriundos de parte da planta principal que se deseja propagar, enquanto que o porta-enxerto geralmente ele utiliza sementes. Na alparque, as estruturas reprodutivas das angiospermas se encontram no interior da flor. Essas estruturas, após a fecundação, dão origem a sementes e ao fruto. Tais eventos se relacionam à reprodução sexuada dessas plantas. As angiospermas também podem se reproduzir de forma assexuada. O caule do pé de morango, por exemplo, ele pode se enraizar espontaneamente e, caso seja separado da planta, pode dar origem a uma nova muda. Esse evento ocorre também em grandes grãos, batatas e diversas outras plantas e é denominado propagação vegetativa. Observando a natureza, nossa espécie percebeu que poderia utilizar esses princípios para desenvolver técnicas alternativas de cultivo, como a reprodução assexuada por estacas de ramos caulinares, enxertos e até mesmo culturas de tecido in vitro. Outro método é chamado de alporquia e consiste em proteger com terra úmida determinada parte do caule da planta até que o mesmo cria uma raiz, separando e a replantando. O que é a divisão binária? A divisão binária ela recebe várias denominações e é também chamada de fissão, bipartição ou cisparidade. Nesse tipo de reprodução, ocorre a divisão do organismo ao meio, originando outro ser idêntico ao que foi dividido.
É comum em protozoários, bactérias e também em planárias. Nos organismos eucariontes, essa reprodução acontece por meio da divisão mitótica, um processo de divisão celular em que o DNA é copiado e distribuído de maneira igual para as células filhas. Nas bactérias, há a duplicação do DNA, um aumento da célula, a formação de um septo e uma posterior divisão celular, o que produz duas novas células. Nas planárias, um organismo pluricelular, a divisão binária também ocorre. Nesse caso, inicialmente o organismo sofre constrição, mas ao menos na metade do seu corpo. Mais ou menos na metade do seu corpo. Essa constrição leva à separação da cabeça e da região da cauda. Em seguida, ocorre a regeneração da parte restante. Sobre tipos de reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução ele requer a união de duas células reprodutoras especializadas, que são os gametas, para a formação de um ovo ou zigoto. Aí que dá a origem de um novo indivíduo. A reprodução sexuada ou sexual, ela inclui dois processos fundamentais, que são a meiose e a fecundação. É na meiose que se formam os gametas, aí que intervém na reprodução sexual. Uma vez que esse tipo de divisão celular reduz o número de cromossomos da célula para metade. Cada um dos gametas é uma célula haploide. A divisão celular seria a formação de duas ou mais células filhas a partir de uma única célula mãe. Primeiro se divide o núcleo e em seguida o citoplasma, se formando uma ele se divide o núcleo e em seguida o citoplasma, se formando uma membrana celular entre cada uma das novas células. A mitose origina dois núcleos idênticos ao núcleo primitivo de A meiose determina por duas divisões, a formação de quatro núcleos filhos, cada um deles com um número de cromossomos que é igual à metade do que possuía a célula-mãe. Durante a fecundação ocorre a duplicação cromossômica, com a fusão de dois gametas, um masculino e um feminino, e com a fusão de dois núcleos, que é a cariogamia. Aí que repõe um número de cromossomas característico da espécie. Se forma assim a primeira célula do novo indivíduo, o ovo, cujo o núcleo possui pares de cromossomos homólogos, cada um proveniente de cada um dos gametas. Por mitoses sucessivas, o ovo origina um novo indivíduo. Cromossomos homólogos, ele é a designação dada aos cromossomos que emparelham durante a meiose e possuem a mesma forma, contendo genes responsáveis pelas mesmas características. A ocorrência da meiose, com a redução cromossômica para a formação dos gametas e da fecundação, com a duplicação cromossômica para a formação do ovo, permite manter constante o número de cromossomas característicos de cada espécie ao longo das gerações. A informação genética do novo indivíduo é uma combinação entre a informação contida nos dois gametas que lhe deram origem. Portanto, a reprodução sexuada ela contribui para a variabilidade genética das populações, aí aumentando a capacidade dos indivíduos de suportar as alterações do meio e sobreviverem ao ambiente e às mudanças. A variabilidade genética ela é a diversidade genética dos seres vivos que resulta da ocorrência de mutações, aí que permite a introdução de novos genes nas populações e da recombinação genética, que
favorece o aparecimento de novas combinações de genes.